Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. Hoje tivemos entrevista coletiva do Luiz Melo, que é o CEO da Vasco SAF, né? Representante ali da 777. Ele falou um pouco sobre esse processo que vai começar no Vasco agora de reestruturação, mandou um recado também para a torcida vascaína. Nesse vídeo vamos falar muito aqui sobre saída de jogador, né? Sobre esse elenco atual, quem sai, quem fica, como que está a situação dos jogadores. A gente já tem algumas informações sobre isso e eu vou atualizar aqui para vocês, beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes é aquele esquema, você deixa o like que é muito importante. Peço também a sua inscrição, se você ainda não for inscrito, ajude o canal, se inscreva, já somos mais aí de 176 mil vascaínos e a sua inscrição é muito importante. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil e se você já trabalhou de carteira assinada, é só clicar no link e ir lá conversar com eles, que talvez você tenha uma graninha presa aí no seu FGTS e você nem saiba, beleza? Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, tivemos hoje entrevista coletiva do Luiz Melo, que é o CEO da Vasco SAF, né? Falando ali sobre esse processo de reestruturação do Vasco, né? Ele falou mais sobre essa reestruturação mesmo fora do campo, né? Disse que ali no CT Moacir Barbosa, o Vasco já começou algumas melhorias ali no gramado, nos campos, para que no ano que vem o Vasco tenha uma estrutura melhor. O Vasco está tentando ali buscar junto à Prefeitura do Rio de Janeiro algumas documentações do CT para que possa fazer um investimento mais pesado ali de reforma do CT Moacir Barbosa. Mas o Luiz Melo falou pouco sobre futebol. Quem vai falar sobre futebol é o Paulo Brax, né? Que é o diretor executivo de futebol da Vasco SAF e que representa a 777 no futebol vascaíno. O Luiz Melo informou que o Paulo Brax vai conceder uma entrevista coletiva também essa semana. Até o final da semana, o Paulo Brax vai conceder uma entrevista coletiva para falar especificamente sobre futebol, responder as perguntas que todo mundo quer saber, né? Jorginho, sai ou fica? Do elenco atual, quem renova, quem não renova? Quem tem a cláusula de renovação automática? Quem fica, quem sai? Enfim, essas perguntas serão respondidas pelo Paulo Brax. Mas a gente tem aqui nesse vídeo algumas informações também sobre o elenco. Primeiro, vou colocar aqui o Luiz Melo mandando um recado para o torcedor vascaíno, né? Primeiro ele agradece o torcedor por todo o apoio, né, na temporada de 2022, foi fundamental para colocar o Vasco ali na primeira divisão e ele fala sobre essa expectativa aí para o futuro também. Confira o que disse o Luiz Melo, mandando um recado para o torcedor vascaíno, representando, né, a 777. Primeiro a gente tem que agradecer, acho que pedir mais coisa para o torcedor, acho que é difícil, o torcedor ele mostrou o tamanho da força dele, é um torcedor extremamente apaixonado, é um torcedor que há 20 anos vem sendo uma série de problemas e ele mesmo assim está do lado. Então acho que qualquer outra coisa é primeiro agradecer por ter segurado esse grupo de jogadores. A gente sabe que nem sempre as vitórias vieram, que a gente realmente teve derrotas complicadas, como foi o caso do Sampaio Corrêa, mas ao mesmo tempo os jogadores entregaram e a torcida soube realmente trazer, soube entender que o necessário era subir. Então é agradecer ao torcedor. Visando para frente, é ter ambição, é saber que o Vasco quer ser protagonista. Pode ser que não seja do dia para a noite, vai ser um processo, mas é um processo a longo prazo. A gente não quer que a gente tenha voos de galinha. Primeiro ano é assim, o primeiro dia é assim, a primeira semana é assim. Não, a gente quer fazer com que o Vasco primeiro vai ter algumas metas, depois ele vai melhorar suas metas e que no final a gente sabe que depende se a bola entra ou não entra, mas toda a estrutura vai ter dada. A gente vai melhorar a infraestrutura, o centro de treinamento da base, a gente vai melhorar a estrutura do profissional, a gente vai melhorar, qualificar os jogadores, a gente vai dar todo o suporte necessário para que os atletas entreguem, que a torcida
consiga realmente viver sua paixão da melhor forma possível e que, se a gente conseguir os títulos, a gente vai buscar esses títulos o quanto antes. Mas é um processo. Eu quero que o torcedor entenda que pode ser que demore um pouco mais do que ele gostaria, mas ao mesmo tempo a gente vai estar num caminho certo de uma sustentabilidade a longo prazo. Tá aí, esse foi o Luiz Melo. No final desse vídeo, o Luiz Melo vai voltar aqui para falar sobre Nenê, que é um assunto que o torcedor tem muita curiosidade em saber. Vamos começar a falar aqui do futuro do Vasco dentro de campo, né? Os jogadores do Vasco já estão de férias, foi concedido férias ali para todo mundo logo após, né, a vitória contra o Ituano e a confirmação do acesso para a primeira divisão, e o Vasco já tem a programação definida. Todo o elenco entrou de férias e a reapresentação do Vasco vai acontecer no dia 8 de dezembro. Por conta da Copa do Mundo, o calendário do futebol brasileiro foi antecipado, né? Esse ano a temporada terminou um pouquinho antes e por isso o Vasco terá aí mais de um mês de preparação para o Campeonato Carioca. E o Vasco vai trabalhar para ter a maioria das definições até o dia 8 de dezembro, né, quando vai acontecer a reapresentação. Até o dia 8 já deve estar ali definido pelo menos as coisas principais, quem será o novo treinador, os jogadores do elenco atual que vão ficar, talvez algumas novas contratações, né, para a temporada de 2023. Então, a pré-temporada do Vasco começa no dia 8 de dezembro. Jorginho não deve permanecer, né? É bastante improvável que aconteça a permanência do Jorginho. Segundo o Globoesporte.com, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, é o nome favorito do Vasco, né, para ser o treinador para 2023. O Vojvoda tem contrato com o time cearense até o final do ano, mas é claro, não é fácil tirar ele de lá, porque além do Vasco, o Santos tem interesse, Corinthians tem interesse, o próprio Fortaleza quer continuar com o treinador, então o Vasco vai ter que brigar aí no mercado pelo Vojvoda, mas ele é o favorito ali dos representantes do Vasco e da 777. O certo é que o Vasco fará uma grande reformulação no elenco para 2023. Deve ficar ali os garotos da base, né? Figueiredo, Andrei, Ignaldo, Marlon Gomes, Gabriel Peck, talvez eu esqueça aqui agora de mais algum, mas enfim, a garotada que foi importante demais para esse acesso do Vasco, esses devem continuar. Fora eles, deve acontecer uma grande reformulação. E a gente já tem aqui algumas informações do jornalista Joel Silva, do portal Lancinete. E essas informações já dão conta ali de 6 jogadores que devem pegar a barca, né? Que não devem permanecer no time do Vasco para a temporada do ano que vem. O primeiro deles, Edmar. O Edmar tem uma cláusula de renovação automática com o Vasco. Mas o Vasco não conta com o Edmar para a próxima temporada. O Vasco deve conversar ali com o Edmar e chegar num acordo para que o jogador seja liberado. Além do Edmar, outros 3 jogadores também têm essa cláusula de renovação automática, né, no seu contrato, a renovação por conta do acesso. O Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição e o Yuri Lara. Mas esses 3 jogadores estão nos planos do Vasco, segundo aqui a matéria do Lancinete. Thiago Rodrigues, Yuri Lara e Anderson Conceição têm grandes chances aí de permanecer para a temporada de 2023. E outros 5 jogadores também já têm o seu futuro praticamente definido, né? E não devem ficar no Vasco para a próxima temporada. Léo Matos, Danilo Boza, Sarrafiori, Bruno Tubarão e Raniel. Esses 5 também não devem seguir para a próxima temporada. Então, já começando aí a caminhar, né, essa renovação, começando a esclarecer quem fica, quem sai. Enfim, a tendência é que o Vasco faça uma grande reformulação no elenco. Como eu disse, deve ficar Yuri, deve ficar Thiago Rodrigues, Anderson Conceição. O Edmar, apesar da cláusula, não deve ficar. Outros jogadores também aí não vão permanecer. A intenção do Vasco é manter no máximo 20%, né, do elenco que disputou essa temporada de 2022 e além de trazer uma nova comissão técnica, né, onde o Vojvoda é o favorito. Um outro assunto que mexe bastante com o torcedor vascaíno é o Nenê. Nenê fica ou Nenê sai do Vasco, né? O Nenê que já tem 41 anos, foi aí um dos grandes responsáveis pelo acesso do Vasco, foi muito importante, mas no ano que vem já terá 42 anos, né? O Vasco provavelmente vai sentar aí para conversar com o Nenê para ver qual a melhor solução, né,
para a situação do Nenê. Hoje, o Luiz Melo falou na entrevista coletiva sobre o Nenê e elogiou bastante, né, o caráter e o comprometimento do atleta. Confira só. Um ídolo do Vasco, é um cara muito importante, é um cara que de ambiente foi sensacional, ele puxou realmente a torcida para ele acalmou os garotos, você teve uma série de garotos jovens que o Nenê foi realmente esse guarda-chuva para eles e desenvolve o teu trabalho, deixa que eu apanho, e a gente seguiu. Então, para mim, o Nenê é um grande ídolo, é um cara que tem que ser respeitado pela história que criou no Vasco. Com 41 anos, ele ainda conseguiu entregar assistência, ele conseguiu fazer gol, é um cara extremamente competitivo. Pra você ter uma ideia, a gente está brincando de quem bota a bola mais perto da linha. A brincadeira. Cara, se ele perder, ele fica revoltado com isso. Ele é nesse nível de competitividade. E ele leva isso para todo mundo dentro do vestiário. É um cara fácil, é um cara que está sempre rindo. Raramente você vê. E ele, nesses momentos até ele estava, porque ele sentiu um pouco da pressão de todo mundo. Acho que seria hipócrita falar que ninguém sentiu a pressão do último jogo. Todo mundo sentiu, mas ele realmente conseguiu dar uma tranquilidade para que a gente pudesse subir. Então, o Nenê é um cara que eu respeito muito, não só como profissional, como pessoa. É um cara que foi extremamente generoso com a equipe, é um cara que merece todo o respeito do torcedor vascaíno, que algumas vezes acaba sendo muito emoção, muito paixão naquele momento. Mas é um cara que tem meu respeito e minha admiração. Então tá aí, né? Esse foi o Luiz Melo elogiando bastante, né, o Nenê, a sua postura, mas o Nenê é uma dúvida, né, para 2023. Eu acho que não deve permanecer. Assim, eu gosto muito do Nenê, cara, sou fã do Nenê, sou grato demais ao Nenê por ter vindo no Vasco no ano passado. Ano passado ele livra o Vasco de um rebaixamento, que aquele time sem o Nenê iria cair. O Vasco iria para a Série C sem o Nenê, e esse ano ele é um dos responsáveis por colocar o Vasco na Série A de novo. Eu acho que o Nenê merece parar no Vasco por cima, né? E eu acho que nada mais emblemático do que ele parar sendo o cara que colocou o Vasco na primeira divisão com o gol do acesso. Talvez, eu sou favorável a ter um jogo de despedida do Nenê, talvez uma renovação de contrato ali só para ele jogar o iniciozinho do Carioca, faz o jogo de despedida e o Nenê agradece ao Nenê, né? Ele termina por cima e a gente segue a nossa vida e o Nenê segue a dele. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Nenê, você quer que renove mais uma temporada, 2023? Ou vamos pensar aí numa despedida para o Nenê? Quero a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!